O sudário de Turim é uma evidência arqueológica que comprova a Bíblia. Também chamado de Santo Sudário, é um pedaço de tecido de linho que retrata uma imagem tênue. Há séculos, é reverenciado como o autêntico sudário de sepultamento usado para envolver o corpo de Jesus de Nazaré após sua crucificação, no qual uma imagem do corpo de Jesus foi milagrosamente impressa. Em 1898, segundo Pia produziu as primeiras fotografias do sudário, mostrando que a imagem humana nele pode ser vista mais claramente em um negativo fotográfico preto e branco do que em sua cor sépia natural. Essa descoberta ainda é relevante hoje, pois ajuda a entender melhor o sudário e suas características. O sudário tem uma história documentada que remonta a 1354, quando foi exibido em uma igreja no centro-norte da França. Incrivelmente, essa imagem negativa possui detalhes em 3 dimensões que vão além das capacidades das pinturas, conexões botânicas e de DNA. Em um momento crucial de revelação, em 2002, esforços de conservação na Itália revelaram um segredo oculto. A remoção do pano de fundo do século XVI expôs um tipo raro de costura no verso do sudário, uma costura conhecida apenas de outro lugar, a fortaleza de Masada, em Israel. Essa conexão arqueológica adiciona camadas de autenticidade à história do sudário, pois Masada foi testemunha da revolta judaica, alinhando-se com uma linha do tempo histórica de Jesus. A narrativa do sudário. A presença de múltiplas feridas consistentes com marcas de flagelação romana no tecido coincide com bolas de chumbo de um chicote. Há uma ferida no peito com sangue e líquido claro, sugerindo que o coração parou de bater. A jornada do sudário não é apenas sobre o que está nele, mas onde esteve, a agonia e o sepultamento de Jesus. Através do sudário de Turim, ao mergulharmos profundamente na história retratada no sudário de Turim, somos transportados para os momentos angustiantes que antecederam a crucificação de Jesus. Antes do ato final de sacrifício, Jesus suportou uma série brutal e desumanizadora de tormentos, cada detalhe excruciante gravado no tecido do sudário. Despido e submetido a uma flagelação impiedosa, os flagelos usados eram pontiagudos com objetos tanto cegos quanto afiados, rasgando sua carne e reduzindo-a a farrapos. O processo agonizante deixou o corpo espancado e coberto de feridas. Para intensificar seus sofrimentos, os soldados fashionaram uma coroa de espinhos, não delicadamente tecida, mas apressadamente torcida de galhos. Após essa exibição impiedosa de brutalidade, Jesus, agora carregando o peso de sua própria cruz, foi vestido em suas vestes ensanguentadas e forçado a carregar o fardo de 150 libras. Apesar da dor e da perda de sangue, ele avançou a cada passo, uma jornada árdua. A cruz de madeira cavou em seu ombro, exacerbando as feridas da flagelação e infligindo tormento adicional à medida que batia contra a coroa de espinhos, enviando agudas punhaladas de dor em sua cabeça. É difícil para a maioria de nós antecipar um incidente importante, quanto mais uma flagelação. Jesus sabia o que aconteceria? Ele queria que isso acontecesse? Ele avisou seus discípulos? Como ele lidou com o estresse? Assista a este vídeo até o fim para encontrar as respostas. Por ora, vejamos o que causou tantos detalhes aparecerem no sudário. Tropeçando e caindo sob o imenso peso da cruz, Jesus suportou mais uma onda de sofrimento. O impacto esmagou seu peito contra o chão, torcendo seu braço e deslocando-o severamente de seu soquete. A cruz, agora em cima dele, pressionou contra a parte de trás de seu pescoço e ombros, paralisando-o parcialmente. Sua cabeça pendeu para a direita, tornando seu lado direito inútil. Nesse estado de agonia, soldados insensíveis o puxaram pelo braço deslocado, forçando-o a continuar a jornada com a cruz agora em seu ombro esquerdo. Curvado de dor e fraqueza, seu braço direito pendia inutilmente ao seu lado. Os passos trôpegos à frente eram um testemunho de sua resiliência em meio a sofrimentos inimagináveis. Ao refletirmos sobre esses detalhes vívidos impressos no sudário de Turim, a narrativa se desdobra com realismo marcante.
Cada marca, cada ferida conta uma história de sacrifício e sofrimento sem paralelo. O sudário, como uma testemunha silenciosa desses momentos agonizantes, nos convida a contemplar a profundidade do sacrifício de Jesus e o profundo amor que o levou a suportar tal brutalidade pela humanidade. No fim, o sudário não apenas preserva os vestígios físicos desse calvário de dor, mas também serve como um poderoso testemunho da resiliência da fé e da mensagem duradoura de esperança que emergiu das horas mais sombrias da história humana. Outra questão é quem originalmente possuía este tecido. Jesus pagou por seu próprio sepultamento ou havia outra pessoa? Continue assistindo até o fim e cobriremos isso. A crucificação e sepultamento no sudário de Turim. À medida que nos aproximamos do ápice da jornada de Jesus, o sudário de Turim captura vividamente a cena comovente no Gólgota. Suas roupas, agora encharcadas de sangue, foram impiedosamente arrancadas de seu corpo, reabrindo feridas que haviam começado a aderir ao tecido. Desamparadamente jogado na cruz, os soldados procederam a pregar seu braço já distorcido e deslocado, causando dor excruciante. Seus nervos e ligamentos foram rompidos. Quando o corpo de Jesus alcançou o túmulo, foi colocado em uma cama de especiarias perfumadas. O pano da cabeça foi removido e o sudário foi dobrado sobre ele, envolto de forma frouxa com uma faixa fina de linho. Esse sepultamento gentil, porém apressado, foi necessitado pela iminência do sábado. Sua forma sem vida, envolta em linho puro, foi deixada no túmulo, a entrada selada com uma pedra rolada. Descrição: o sudário é uma peça retangular de tecido que mede aproximadamente 4 metros e 40 centímetros por 1 metro e 10 centímetros e é feito de fibra de linho, tecido em um padrão espinha de peixe 3x1. A característica mais distinta do tecido é a imagem acastanhada e tênue de um homem, vista de frente e de trás no tecido. Há uma imagem de um homem com barba, bigode e cabelo até os ombros, dividido no meio. Ele parece musculoso e alto, com vários especialistas medindo-o entre 1,70 m a 1,88 m. Em 1532, um incêndio irrompeu na capela localizada em Chambéry, França, causando danos ao sudário. O linho sofreu buracos de queimadura e manchas chamuscadas em ambos os lados, devido ao contato com a prata derretida, que queimou através dele em algumas áreas enquanto estava dobrado. Para reparar os danos, uma freira costurou 14 grandes remendos triangulares e 8 menores no tecido. Conservação. O sudário passou por várias restaurações para preservá-lo e prevenir danos e contaminação adicionais. É armazenado em um caso hermético feito de vidro à prova de balas laminado. O caso é controlado em termos de temperatura e umidade para prevenir mudanças químicas. O próprio sudário é colocado sobre um suporte de alumínio que desliza sobre trilhos e é armazenado deitado dentro do caso. De acordo com os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, José de Arimateia envolveu o corpo de Jesus em um pano de linho e o colocou em um túmulo recém-construído. No entanto, o Evangelho de João sugere que tiras de linho foram usadas para o mesmo propósito. José de Arimateia foi uma figura bíblica que desempenhou um papel importante no sepultamento de Jesus Cristo. Sua conta pode ser encontrada em cada um dos 4 evangelhos: Mateus capítulo 27, Marcos capítulo 15, Lucas 23 e João 19. Quando a noite já havia chegado, porque era o dia da preparação, isto é, o dia antes do sábado, José de Arimateia, um membro proeminente e respeitado do conselho, que também esperava pelo reino de Deus, ousou ir até Pilatos e pedir o corpo de Jesus. Pilatos se admirou se ele já estaria morto naquele momento, apenas 6 horas após ser crucificado, e convocou o centurião para perguntar se ele já estava morto. Ao saber pelo centurião que Jesus estava de fato morto, ele concedeu o corpo a José, autorizando-o a removê-lo. Então, José comprou um fino pano de linho para envolver o corpo e, após retirar Jesus da cruz, envolveu-o no linho e o colocou em um túmulo que havia sido escavado na rocha.
Em seguida, rolou uma grande pedra em forma de roda contra a entrada do túmulo. José de Arimateia foi nomeado após sua cidade natal na Judéia para distingui-lo de outros Josés mencionados na Bíblia. Embora não haja muitas informações bíblicas sobre ele, podemos aprender algumas coisas a partir do texto. Lucas 23, versículo 50, afirma que José era membro do conselho judaico de Sanedrim, que clamou pela crucificação de Jesus. No entanto, o versículo 51 revela que José se opôs à decisão do conselho e era secretamente um seguidor de Jesus. Marcos 15, versículo 43, também confirma isso. José era um homem rico, embora a fonte de sua riqueza seja desconhecida. Além disso, a Bíblia retrata José como um homem bom e justo. Após a crucificação de Jesus, José tomou um enorme risco ao se aproximar do governador romano Pilatos para solicitar o corpo de Jesus. Nicodemos, um fariseu que anteriormente se encontrou com Jesus para perguntar sobre o reino de Deus, acompanhou José. Pilatos lhes concedeu permissão para cuidar do corpo de Jesus, e eles imediatamente começaram a prepará-lo para o sepultamento. Eles seguiram o costume judeu, envolvendo o corpo em tiras de linho, misturadas com mirra e aloés. No entanto, era o dia da preparação, que era o 6º dia da semana, logo antes do sábado judaico, e eles estavam ficando sem tempo. Então, José e Nicodemos rapidamente colocaram Jesus no próprio túmulo de José, que estava localizado em um jardim próximo ao local da crucificação. José e Nicodemos não sabiam que estavam cumprindo a profecia de Isaías ao colocar Jesus no túmulo de José. A profecia afirmava que ele foi designado a uma sepultura com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido violência, nem houvesse engano em sua boca. Isaías 53, versículo 9. Isso é apenas uma das muitas profecias que servem para confirmar a identidade de Jesus como o Messias e Filho de Deus. De acordo com o Evangelho de João, Simão Pedro entrou no túmulo após a ressurreição de Jesus e encontrou tiras de linho junto com o pano que havia sido enrolado ao redor da cabeça de Jesus. O pano ainda estava no seu lugar, separado das tiras de linho. No entanto, no Evangelho de Lucas, menciona-se que Pedro correu para o túmulo e viu as tiras de linho deitadas por si mesmas, enquanto se inclinava sobre. O sofrimento de Jesus não começou apenas na cruz, mas no caminho para Jerusalém. Esses eventos ocorreram aproximadamente uma semana antes de Jesus ser crucificado. Ele sabia que estava indo para o local onde morreria, colocando-se no altar de Calvário como um sacrifício pelo pecado. Os discípulos estavam nervosos e havia um sentido de presságio no ar. Embora Jesus já tivesse dito que morreria, eles não estavam preparados para essa mensagem. Eles não queriam ouvir Jesus falar dessa maneira. Eles tinham visões de um reino terreno. No caminho para Jerusalém, encontramos Jesus sozinho com seus pensamentos, e os discípulos estão perplexos. Então, à medida que a multidão cresce, eles ficam aterrorizados. Jesus precisava dizer algo encorajador, uma previsão triste. Agora, eles estavam no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus estava andando à frente deles, e eles estavam perplexos, e os que seguiam estavam alarmados e com medo. E novamente, ele tomou os 12 discípulos à parte, e começou a dizer-lhes o que lhe aconteceria, dizendo: Ouçam com atenção, estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios romanos. Eles zombarão dele, cuspirão nele, açoitarão, flagelarão ele e o matarão, e depois de 3 dias ele ressuscitará. Jesus disse que seria traído, julgado e executado. Ele advertiu-os de que isso aconteceria. A palavra que se destaca nessa afirmação é deverá. Jesus falou sobre a necessidade de sua cruz. Porque estava ensinando seus discípulos e preparando-os para o futuro, ele lhes disse que o Filho do Homem seria traído e entregue aos homens que são seus inimigos, e eles o matariam, e quando ele tiver sido morto, ele ressuscitará 3 dias depois. Mais tarde, ele mencionou sua morte novamente, mas desta vez usou o termo vontade,
enquanto descrevia o que aconteceria com ele. O ênfase estava na crueldade da crucificação. Quando Jesus fez essas profecias, ele estava completamente no controle. Jesus lidou com sua morte de uma maneira que não podemos. Entendemos que a morte é inevitável, mas não temos ideia de quando, onde ou como morreremos. Jesus estava plenamente ciente de sua morte no Calvário. Em vez de se tornar uma vítima das circunstâncias ou um mártir por uma causa, Jesus estava determinado a passar. Ninguém tira a minha vida, mas eu a dou de mim mesmo, disse aos seguidores. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou voluntariamente. Tenho autoridade para entregá-la e autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Jesus também previu que seria traído pelos principais sacerdotes e escribas, as autoridades religiosas da época, que o condenariam à morte e o entregariam aos gentios. Eles insultariam, açoitariam e cuspiriam em Jesus. Ele previu exatamente o que fizeram. No final, Jesus antecipou sua própria ressurreição. Por algum motivo, isso passou despercebido pelos discípulos. Eles nunca pareceram ouvir que Jesus ressuscitaria dos mortos. A ressurreição continua a surpreender a todos, inclusive muitos cristãos. Apesar de tudo isso, Jesus ressuscitou do túmulo 3 dias depois. Jesus está tão vivo hoje quanto estava quando ressurgiu do túmulo. Toda vez que Jesus mencionava a cruz, outro defeito espiritual na vida desses discípulos era revelado. Mas é isso que a cruz faz. Ela revela o coração humano, mostrando-nos quão autocentrados somos. Tiago e João, os 2 filhos de Zebedeu, vieram até ele dizendo: Mestre, queremos que você faça por nós o que pedirmos. E ele respondeu: O que vocês querem que eu faça por vocês? Tiago e João se aproximaram de Jesus e imploraram para que ele concedesse o desejo deles. Eles colocaram sua mãe para fazer isso, de acordo com Mateus. Então, Jesus perguntou o que eles queriam que ele fizesse por eles. Conceda que no seu reino, esses meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Eles afirmaram que desejavam lugares específicos de honra em sua glória. Eles estavam competindo pelos 2 cargos mais importantes nos níveis superiores do reino de Jesus. Porque quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Jesus havia falado de sua futura glória e mostrado a eles um vislumbre de seu reino. Tiago e João ouviram parte da mensagem, o que os fez hesitar em aceitar a cruz, mas foram atraídos pela ideia de glória que ela representava. Da mesma forma, tendemos a ignorar a mensagem de sacrifício e dificuldade, mas quando a palavra glória é mencionada, ela capta nossa atenção. Jesus disse a eles: Vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Eles não entendiam o que estavam pedindo, então Jesus perguntou se eles poderiam beber o cálice que ele bebeu e ser batizados com o mesmo batismo que ele estava sendo batizado. Mais tarde, Jesus perguntou a seus discípulos: Não deveria eu beber o cálice que meu Pai me deu? Ele também disse: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Esse cálice simbolizava o sofrimento que Jesus enfrentaria no Calvário, e Jesus o bebeu até o fim. Quando Jesus perguntou a eles sobre o batismo, estava essencialmente perguntando se estavam prontos para se imergir completamente em sua missão. Eles responderam a Jesus: Podemos. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu bebo e serão batizados com o batismo com que eu sou batizado. Vocês gostariam de me seguir? Jesus pergunta. Sim, Senhor, podemos, dizemos. O problema relacionado a Tiago e João é relevante para todos nós como cristãos. Tendemos a focar mais na glória e nas recompensas que vêm com nossa fé, em vez de servir e suportar as dificuldades inevitáveis que acompanham. No entanto, a Bíblia nos ensina que o caminho para a glória sempre envolve dor e sacrifício, mas sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não é algo que me cabe conceder.
Esses lugares pertencem àqueles para os quais foram preparados pelo meu Pai. Ao ouvir isso, os outros 10 discípulos ficaram indignados com Tiago e João. Os outros discípulos ficaram extremamente insatisfeitos quando souberam da discussão, pois eles também desejavam esses cargos. Jesus estava a apenas uma semana de ser crucificado e seu foco estava em Jerusalém. No entanto, seus discípulos estavam mais preocupados sobre quem se sentaria em posições de poder e glória. Jesus então os reuniu e ensinou sobre a verdadeira grandeza, contrastando seu caminho com os caminhos do mundo. Primeiro e acima de tudo, Jesus voluntariamente veio para se identificar conosco. Segundo, Jesus veio para servir aos outros, não para ser servido. Ele sempre ajudava aqueles que precisavam, onde quer que fosse. Terceiro, o propósito final de Jesus era oferecer sua vida como um resgate por muitos. O termo resgate refere-se a pagar um preço em troca da liberação. Jesus declarou que veio para dar sua vida como um resgate por muitos. Esta é uma bela representação do que Jesus fez na cruz. Ele pagou o preço. O grande estresse que Jesus enfrentou. Muitas pessoas pensam que o caminho para a cruz foi fácil para Jesus. Se a decisão fosse fácil, o valor do sacrifício de Jesus seria diminuído. Lemos que Jesus estava profundamente angustiado até a morte. Imagine isso. Você está prestes a sofrer uma das mortes mais excruciantes que uma pessoa pode experimentar. Enfrentará humilhação e insultos, e as pessoas que vieram para prendê-lo chegarão em breve. O livro de Lucas relata a história da última jornada de Jesus para a sua morte, desde sua oração no Getsemane, onde sua fé em Deus é reafirmada, até seu sepultamento. A Bíblia descreve como um homem inocente morreu em favor dos outros. Os evangelhos incluem uma narrativa que descreve o tempo que Jesus, seus discípulos e outros passaram no jardim do Getsemane, pouco antes de Jesus ser preso. Jesus orou ao seu Pai no jardim 3 vezes, dizendo: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Um pouco mais tarde, Jesus ora novamente: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Essas orações revelam a completa submissão de Jesus à vontade de Deus antes de sua crucificação. De acordo com a Bíblia, quando Jesus falava sobre o cálice, estava se referindo ao sofrimento que estava prestes a enfrentar. Era como se lhe fosse apresentado um cálice cheio de amargura, e ele fosse esperado para bebê-lo todo. Jesus falou sobre sofrimento. Vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber o cálice que estou para beber? Quando Jesus orou ao Pai, deixe passar de mim este cálice, estava expressando o desejo humano natural de evitar dor e sofrimento. Embora Jesus seja plenamente Deus, ele é também plenamente humano. Apesar de ser perfeito, sua natureza humana ainda lutava com a aceitação da tortura e da vergonha que o aguardavam, e sua carne recuava diante da cruz. Nesse mesmo contexto, Jesus disse aos seus discípulos: Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando Jesus orou, deixe passar de mim este cálice, estava lutando contra os desejos de sua carne, que ansiava por autopreservação e conforto. A luta foi intensa. Estou profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Esta oração, mais do que qualquer outra coisa, demonstra que Jesus era, em todos os sentidos, plenamente humano. Jesus tinha conhecimento prévio do que estava por vir. O tormento que ele estava prestes a passar seria mais do que apenas físico, seria também mental e espiritual. Jesus sabia que era plano de Deus que ele fosse crucificado, que Deus queria que ele fosse traspassado por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Jesus sabia que essa era a vontade de Deus. Jesus ama a humanidade, mas sua humanidade temia a dor e o sofrimento que enfrentaria, e isso o levou a pedir a seu Pai: Deixe passar de mim este cálice. A frase, deixe passar de mim este cálice,
aparece na oração de Jesus e contém duas qualificações significativas. Primeiro, ele pronuncia a oração, se for possível. Jesus implora a seu Pai que lhe permita escolher um caminho alternativo para a redenção da humanidade, se houver algum. Jesus não queria morrer, mas seguiu a vontade de Deus. Os eventos que ocorreram após ele orar demonstram que não havia outro caminho. O sacrifício de Jesus Cristo é o único que poderia redimir o mundo. Segundo, Jesus ora: "Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres." Jesus estava comprometido com a vontade de Deus, corpo, mente e alma. A oração do justo sempre depende da vontade de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No jardim do Getsêmani, Jesus venceu a carne e a manteve sujeita ao espírito, realizando isso ao se submeter inteiramente e fervorosamente à vontade de Deus. Quando passamos por tempos difíceis, é reconfortante saber que Jesus entende o que é querer a vontade de Deus e, ao mesmo tempo, não querê-la. Desejar a retidão e a obediência, mesmo quando a carne está gritando contra isso. Esse conflito não é pecaminoso, é uma parte normal do ser humano. Nosso Redentor encarnou plenamente a natureza humana em todos os aspectos. Por isso, ele tinha que se tornar semelhante aos seus irmãos em tudo, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas relacionadas a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Ele cumpriu sua missão de buscar e salvar o perdido, sofrendo até o fim. Sua abertura em oração revela um relacionamento profundo com Deus. Foi um momento difícil, mas os discípulos falharam em compreender a gravidade da situação e adormeceram. Um anjo apareceu para confortar Jesus, o que é significativo, pois mostra que o céu o apoia enquanto ele enfrenta seu chamado, mesmo em tempos de dificuldade. Enquanto enfrentava rejeição e morte, Jesus orou a Deus e colocou seus fardos diante dele. Isso humaniza Jesus e mostra que ele experimentou uma gama de emoções diante de sua morte. A representação de Lucas de Jesus não esconde sua divindade, mas em vez disso, mostra-o como alguém que pode entender e empatizar com nossas falhas e traumas. Este texto revela algo sobre o caráter de Jesus, ao mesmo tempo em que demonstra como podemos enfrentar os grandes julgamentos da vida que Deus nos envia. Vemos uma pessoa que enfrenta adversidades, voltando-se para Deus, e outra que expressa suas intensas emoções a Deus em oração. Jesus não foi poupado do julgamento, mas lhe foi fornecida a força para enfrentá-lo, embora não hesitasse em perguntar se outro caminho poderia ser encontrado. Ele reafirma sua determinação de seguir a vontade de Deus. O céu responde dando a Jesus a força para enfrentar o que Deus o chamou a fazer, não concedendo seu pedido por outro caminho. A passagem gira em torno dessa união de submissão ao chamado divino e da força divina fornecida. Destaca os traços admiráveis de Jesus enquanto ele enfrenta o julgamento da cruz durante a oração. Jesus expressa abertamente sua angústia e dependência de Deus. Sua prática regular de comunhão com Deus permanece inalterada, mesmo diante das circunstâncias sem precedentes que enfrenta. Em contraste, muitas vezes tendemos a negligenciar a busca pela ajuda de Deus quando estamos ocupados com nossas atividades diárias. Os julgamentos muitas vezes nos levam aos nossos joelhos, mas a vida acelerada pode nos impedir de orar. No entanto, este não é o caso de Jesus. Seu exemplo nos lembra que a oração é essencial, mesmo no meio do caos. A oração de Jesus não é apenas um rápido check-in. Ela é cheia de honestidade, emoção e dor. A verdadeira oração requer esforço. Infelizmente, em vez de colocar o esforço, muitas vezes simplesmente baixamos a cabeça, fechamos os olhos e deixamos nossa mente vagar durante a oração. Jesus demonstra sua honestidade e humildade. Ele expressa sinceramente sua esperança de que Deus não o force a passar pelo que está adiante, mas ele está ainda mais comprometido em fazer a vontade de Deus. Embora diferente dos lamentos nos Salmos, a oração é semelhante, pois permite que o peticionário expresse suas emoções e dores mais profundas a Deus.
O confronto privado que ocorre na oração frequentemente produz o consolo de que precisamos para dar o próximo passo, segurando a mão de Deus. Além disso, a oração não é uma atividade descuidada. À medida que Jesus busca Deus em meio à sua situação, ele ora com todo o seu ser, até mesmo suando gotas de sangue. Jesus pode andar com Deus porque o busca regularmente. É interessante que Lucas, um médico, mencione essa condição médica rara, a hematidrose, que é compreendida atualmente como ocorrendo quando alguém está sob grande estresse, causando a ruptura de pequenos vasos sanguíneos dentro das glândulas sudoríparas, permitindo que o sangue se misture com o suor. Essa explicação lança luz sobre a situação de Jesus no jardim. No entanto, há uma palavra desafiadora no texto grego que exige consideração cuidadosa. Diz que seu suor se tornou como grandes gotas de sangue caindo ao chão. O ponto central da narrativa em Getsêmani é a agonia de Jesus. Ao chegar ao jardim, ele diz aos seus discípulos que está profundamente perturbado e angustiado, a ponto de morte. Lucas captura isso referindo-se ao suor como se fossem gotas de sangue. Por que ele está tão angustiado agora? A dor que Jesus enfrentou não foi simples, mas complexa. Torna-se claro que ele teve que suportar a penalidade que o pecado merecia por milhões de pessoas. No jardim, a humanidade de Jesus é plenamente revelada e sua agonia é tornada conhecida. Nesse momento, vemos Jesus em sua vulnerabilidade máxima. Apesar de ser sem pecado, ele está experimentando a essência mais verdadeira do que significa ser humano. Ele está sentindo nossa dor, enfrentando tentações mais fortes do que qualquer um de nós já enfrentou. É justo dizer que ele foi tentado de todas as formas possíveis. À medida que Jesus olha para o cálice, ele ora: se possível, afasta de mim este cálice. Ele apela novamente, mas há silêncio. Ele apela uma segunda vez, e ainda há silêncio. Ele faz uma terceira apelação, e novamente há silêncio. Por meio desse silêncio, compreendemos que essa era a vontade de Deus. Cada líder se sente sozinho em momentos, especialmente ao adentrar em novos territórios. No jardim do Getsêmani, Jesus experimentou um de seus momentos mais solitários. Cada membro de sua equipe o abandonou, apenas horas antes de ele ser julgado, torturado e crucificado. Sua história no jardim é um dos exemplos mais poderosos de dedicação de um líder na história. Todo líder que faz algo significativo por Deus tem uma experiência de Getsêmani. O que podemos aprender com esse tempo solitário? Getsêmani é o local onde 1. Batalhas espirituais ocorrem. 2. A solidão é sentida. 3. A honestidade é expressa. 4. A submissão é exigida. 5. A força é recebida. Precisamos compreender a solidão e a tristeza de Getsêmani, pois isso nos ajuda a entender o feito de Getsêmani. Alguns fizeram uma relação entre o suor de sangue na testa de Jesus com a maldição de Adão, que teve que trabalhar pelo suor de sua testa. Adão falhou no teste do jardim. Você já duvidou do amor de Deus por você? Olhe para o jardim do Getsêmani. Você pode testemunhar o Filho de Deus suando profusamente, como gotas de sangue, mostrando sua determinação de não apenas obedecer ao Pai, mas também de redimir a humanidade. Ele bebeu do cálice em sua honra, e se olharmos para o silêncio do Pai, podemos ver que não havia outro caminho para redimir a humanidade, ou então sua ira seria derramada sobre seu Filho. Deixe a lógica de Romanos 8:32 motivar você. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Se Deus não estivesse comprometido com a sua redenção, ele teria permitido que a humanidade fosse consumida por sua ira enquanto preservava seu Filho. Mas ele não fez isso. Ele fez, não apenas porque nos ama, mas também porque essa é a natureza de Deus. É da natureza dele se doar para que outros possam viver. Você pode confiar nisso. Quem pode estar contra você se Deus está do seu lado? Se você frequentou a escola dominical, provavelmente já ouviu essa pergunta dezenas de vezes. Onde Jesus morreu? Pergunte a algumas pessoas, e elas dirão o lugar do crânio. Outras dizem Calvário ou Gólgota.
Todos esses 3 títulos referem-se ao local da morte de Jesus na cruz, na Sexta-feira Santa, há mais de 2 milênios. Este local tem muito mais significado histórico na Bíblia e não foi escolhido aleatoriamente. Gólgota, também conhecido como Calvário, é uma colina em forma de crânio na antiga Jerusalém, onde Jesus foi crucificado. Aparece nos 4 evangelhos. Gólgota é o nome aramaico do local onde Jesus foi crucificado, fora da antiga Jerusalém. Em João 19, 16, 18, lemos: Então o entregaram para ser crucificado. Assim eles tomaram Jesus, e ele, carregando a sua própria cruz, saiu para o lugar chamado Lugar do Crânio, que em hebraico se chama Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Em Lucas 23, 33, na versão King James, a palavra Calvário é usada para o mesmo local. Em traduções modernas, o termo mais literal, o lugar que é chamado o crânio, é geralmente usado. Calvário vem da frase latina para este local, Calvaria locus. João 19, 15 e 17. Então gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos disse-lhes: Hei de crucificar o vosso rei? Os principais sacerdotes responderam: Não temos rei senão César. Então lhe o entregou para ser crucificado. Tomaram, pois, Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Lugar do Crânio, que em hebraico se chama Gólgota. Era um local bem conhecido fora do portão, conforme Hebreus 13, 12. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora do portão. Lucas 23, 26. E quando o levavam, pegaram Simão, um certo homem da Cirene que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. O local também estava próximo à cidade e continha um jardim, conforme João 19, 41. Ora, no lugar onde ele foi crucificado, havia um jardim, e no jardim, um sepulcro novo, no qual ainda ninguém havia sido posto. Lucas refere-se ao local da crucificação como o lugar chamado crânio, que também pode ser traduzido literalmente como o lugar chamado crânio. Tanto o aramaico quanto o grego eram línguas faladas comuns em Israel durante o período de Lucas. Então ele pode relatar o que Mateus escreveu em aramaico. Há uma boa chance de que este local também tivesse ganhado alguma notoriedade se os locais de Jerusalém próxima o tivessem apelidado. Então, teria fama, ou neste caso, infâmia. Apesar do fato de não conhecermos a localização precisa, os arqueólogos têm uma ideia bastante boa da sua localização geral, referindo-se a ela como fora dos portões de Jerusalém. De acordo com a Grace Communion International, eles reduziram a 2 concorrentes, mas nos tempos recentes, apenas 2 têm sido considerados dignos de séria consideração. O local tradicional fica dentro da área agora ocupada pela Igreja do Santo Sepulcro, no quarteirão cristão da Cidade Velha. A outra localização concorrente é uma colina rochosa comumente chamada de Calvário de Gordon, ao norte da Cidade Velha de Jerusalém. Não deveríamos nos alarmar por não termos uma localização exata para a morte ou mesmo o sepultamento de Jesus. O cristianismo foca na ressurreição de Jesus, em vez de sua morte. Afinal, o anjo declara no local de sepultamento de Jesus: Ele não está aqui, ressuscitou. E quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar do crânio, deram-lhe vinho misturado com fel para beber, mas depois de prová-lo, ele não quis beber. Jesus já estava muito fraco da flagelação quando os soldados deixaram o palácio de Pilatos para crucificá-lo fora dos muros da cidade. Eles percebem que Jesus está tão enfraquecido pelo açoite que não conseguirá carregar a cruz. Isso leva à decisão dos soldados de crucificar Jesus fora dos muros da cidade. Simão, um peregrino da Cirene, no norte da África, é recrutado pelos soldados romanos para carregar a peça transversal da cruz de Jesus até o Gólgota, o local onde Jesus foi crucificado. A cidade natal de Simão fica no norte da África. Quando o crucificaram, dividiram suas roupas, lançando sortes, e sentados o guardavam ali. Jesus é crucificado, pregado numa cruz,
submetido a uma morte humilhante e excruciante. As vítimas da crucificação geralmente morriam após 2 ou 3 dias agonizantes de sede, exaustão e exposição aos elementos. Os soldados dividem as roupas de Jesus e então se acomodam para vigiar a execução. Eles garantem que nenhum dos muitos seguidores de Jesus tente salvá-lo da morte. O Salmo 22 é inequivocamente cumprido pelos elementos desta cena, e acima da sua cabeça puseram por escrito a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Naquela ocasião, foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Da mesma maneira, também os principais sacerdotes, zombando com os escribas e anciãos, diziam: Salvou os outros, e não pode salvar-se a si mesmo. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E até os ladrões que foram crucificados com ele o injuriavam. Gólgota, também conhecido como Calvário, permanece um poderoso lembrete do sacrifício final de Jesus, o único sacrifício capaz de perdoar pecados e reconciliar a humanidade com Deus. Não há salvação em nenhum outro, pois não há outro nome debaixo do céu dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Pode haver incerteza sobre a localização exata onde Jesus foi crucificado, mas temos 2 hipóteses muito boas. Felizmente, Jesus não permanece no Gólgota nem nas proximidades. Embora tenham sepultado-o perto, no domingo de Páscoa, ele vence a morte e deixa o túmulo. Após 40 dias, ele ascende ao céu. Embora Jesus tenha morrido na cruz para pagar por nossos pecados, ele não termina a história ali. Ele nos oferece esperança, além da cruz do Gólgota. Não apenas que ele ressuscitou dos mortos e venceu a morte, mas também que um dia experimentaremos uma ressurreição própria. Ele estava entre 3 pessoas condenadas à morte naquele dia, pendurado entre 2 ladrões. Um desses homens reconheceu Jesus e pediu que o Senhor se lembrasse dele em seu reino. Jesus respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Por causa disso, Jesus foi ao Calvário para derramar seu sangue, perdoar e redimir os pecadores que colocam sua fé nele. Este monte, a que chamamos Gólgota ou Calvário, continua a servir como um lembrete do grande sacrifício de Jesus. Seu sacrifício foi o único que poderia perdoar o pecado e reconciliar o homem com Deus. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à destra de Deus. Um poema de Roy Allen diz: Está consumado. Foi escrito para celebrar a vitória que Jesus Cristo conquistou naquele primeiro Sexta-feira Santa, ecoando pelo universo, transcendendo tempo e espaço. É o maior grito de vitória ouvido pela raça humana. Dos lábios do Senhor Jesus Cristo veio o tremendo grito: Está consumado. Foi seu brado ao entregar sua vida para morrer. Toda a Escritura foi cumprida, e as profecias agora estão completas, como aquele de quem todos os profetas falam, mantendo Satanás em derrota. A batalha foi vencida por ele, o Deus imortal que morreu. Seu sangue precioso fluiu pelo pecado, e a lei está satisfeita. Quão vasto é o resgate que ele pagou, pois nenhum trabalho foi deixado por fazer. O portão para o céu abriu-se amplamente pelo único Filho de Deus. A humanidade foi redimida, e o preço total pelo pecado foi pago. A vergonha e o sofrimento acabaram. A expiação foi feita. Meu Senhor e meu amor está crucificado, o amigo fiel do pecador, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Sua vida perfeita sacrificada para pagar o terrível preço dos pecados. A era da lei termina na cruz, enquanto a era da graça começa. A grande batalha está terminada e a redenção do homem foi ganha. Não há mais necessidade de tipos e sombras, pois a vontade de Deus foi feita. Satanás foi derrotado por Jesus Cristo, o crucificado. O aguilhão da morte é vencido, enquanto o túmulo se abre amplamente. E isso encerra nossa jornada pelos segredos do sudário de Turim.
É como um quebra-cabeça com ciência, história e fé todos misturados. Os padrões especiais no tecido, a imagem do homem e as feridas que vieram antes da imagem nos fazem questionar. O sudário conta histórias de tempos antigos, como um viajante deixando pistas na poeira, de Jerusalém a lugares distantes. O sangue nele permanece vermelho vivo. A forma do corpo é exatamente certa, tornando tudo mais intrigante. Até as pequenas flores nele contam histórias de onde pode ter estado. Então, enquanto nos despedimos do sudário de Turim, mantenhamos essas perguntas em nossas mentes. É como um mistério emocionante que nos faz querer explorar mais. Seja uma coisa real ou uma representação, o sudário é como uma pintura fascinante onde ciência, história e fé se encontram. Obrigado por se juntarem a nós nesta aventura através do tempo e do mistério.